queridos, na semana passada, nós iniciamos uma série de mensagem que dei como tema, mesma família, novas atitudes. Na semana passada, nós falamos sobre novas atitudes no lar. Se você deseja ouvir a pregação de semana passada, já está em nosso canal disponível. Nós falamos na semana passada sobre novas atitudes para que nós tenhamos um lar saudável, uma família bíblica. E hoje, queridos irmãos, eu gostaria de trazer esse tema para nós. Mesma família, novas atitudes no honrar pai e mãe. Baseado no texto que nós lemos lá em Provérbios, no seu capítulo 4, versículo 1 ao 12, esse foi o texto que nós lemos. Você pode estar com a sua Bíblia aberta e poder interagir com a gente, você pode anotar, mas esse aí é o tema da nossa mensagem de hoje, mesma família, novas atitudes no honrar pai e mãe. Mas, queridos irmãos, o que é honrar pai e mãe? O que significa isso? Interessante que nós falamos sobre isso aqui no início do culto, onde nós lemos todo o Êxodo capítulo 20, onde nós tratamos aqui dos 10 mandamentos. Interessante que quando nós falamos sobre os 10 mandamentos, queridos, o 5º mandamento é justamente esse: honrar teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor te dá. Interessante, queridos irmãos, e presta atenção comigo aqui, vai acompanhando aí, na tela do seu computador, na tela da sua televisão, que se nós pegarmos aqui e lermos juntos os 10 mandamentos, como nós fizemos no início do culto, nós vamos aprender que o mandamento ele é dividido em algumas partes. Olha que interessante, que os primeiros 4 mandamentos é o nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses além de mim, diz o Senhor. A lei que Deus mandou para Moisés, para que o povo obedecesse. Então veja que dos 10 mandamentos, nós temos os 4 primeiros, que fala da nossa relação com Deus. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de ídolo, ou nenhum ídolo. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para santificar, para cultuar. E agora, se a gente pega os últimos mandamentos, nós vamos ver do 5º para lá, do 6º para lá, nós temos lá o nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento com a sociedade. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Veja então, pensa comigo aí, porque quando Deus decide fazer os princípios norteadores do seu povo, primeiro ele coloca os 4 mandamentos, que é a relação do homem para com Deus, e os 5, mandamentos finais: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dizei falso testemunho, não cobiçarás. Ele coloca referente à nossa relação à sociedade, e crava, querido, desses 10 mandamentos, relacionado ao honrar pai e mãe. Por que o honrar pai e mãe? Ele está no centro aí dos mandamentos. E eu vou tentar responder isso. Queridos irmãos, se você pega a história de Israel, no processo de formação espiritual de Israel, a família ocupava o lugar central. No contexto da família de Israel, as crianças aprendiam a se relacionar com Deus.
As crianças aprendiam histórias acerca do Deus Criador. As crianças aprendiam a orar. As crianças aprendiam a se relacionar com pessoas. Então veja, queridos irmãos, que no coração da família se encontra o honrar pai e mãe. Interessante isso, talvez você nunca percebeu, né? Mandamentos relacionados a Deus e o homem, os últimos, o nosso relacionamento com o próximo. Por isso que Jesus resume que se nós pegarmos os mandamentos, nós vamos falar, Jesus fala isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas veja que no centro, o quinto mandamento, a ética de Israel está diretamente vinculada a honrar os pais. As crianças eram ensinadas a adorar a Deus, não ter outros deuses, não ter outros ídolos e lembrar do dia do Senhor. As crianças eram ensinadas a sua relação com a sociedade: não mate, não roube, não adultere, não minta, não cobice. No contexto familiar de Israel, uma criança e adolescente deveriam se render ao poder de Deus e aprender os princípios norteadores do Deus Criador. E é no contexto da família, queridos irmãos, que Deus está ensinando o povo que as crianças precisam honrar. Não somente as crianças, mas os adolescentes. Não somente os adolescentes, mas os jovens. Não somente os jovens, mas os adultos. Por quê? Porque uma família sábia é uma família que é doutrinada pela palavra, pelos mandamentos do Senhor. E obediência sem honra, ela não existe. E honra é o resultado daqueles que foram influenciados pela sabedoria da boa doutrina. Ok? Ponto. E agora eu quero entrar no texto que nós lemos e falar um pouquinho sobre o texto de Provérbios que nós acabamos de ler. E eu gostaria que você prestasse muito atenção, queridos irmãos, aqui. Provérbios de Salomão, o texto que nós lemos, está no livro de Provérbios, obviamente. Hernandes Dias Lopes vai dizer que estudar provérbio é matricular-se na escola superior da sabedoria. Nossa, que bonito isso, né? Estudar provérbios é matricular-se na escola superior da sabedoria, é fazer um doutorado aos pés de Salomão, o homem mais sábio de sua geração. É aprender de um homem que em seus escritos foi inspirado pelo Espírito Santo, é penetrar nas verdades eternas como o farol que ilumina os nossos olhos. E o tema central de Provérbios é a sabedoria. Sabedoria, queridos irmãos, significa o seguinte: significa que nós precisamos ter entendimento, habilidade, perícia. Mas note que sabedoria, queridos irmãos, não é o mesmo que conhecimento, ok? Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. E o texto que nós lemos é uma espécie de testamento que Salomão deixou aqui para Roboão, pela qual Salomão aprendeu do seu pai Davi. Olha isso, o ensinamento sendo passado para filho, de filho para o seu filho, e assim sucessivamente. Aqui nós temos muitas lições importantes a respeito de conselhos de pai e filho. Aqui nós temos um conselho para honrar o nosso pai, a nossa mãe, e nós podemos, eu quero dividir aqui o texto que nós lemos em 3 partes, queridos irmãos. Versículo 1 ao versículo 2, nós temos aqui o convite da sabedoria. Nós também temos aqui
a partir do versículo 3 ao versículo 9, a transmissão da sabedoria. E do versículo 10 ao versículo 12, nós temos aqui o resultado da sabedoria. Então, vamos lá, o convite à sabedoria, a transmissão da sabedoria e o resultado da sabedoria. Então, vamos lá, para o primeiro conselho para honrar pai e mãe. Em primeiro lugar, é o convite à sabedoria. Veja o texto sagrado que diz: ouve, filho, a instrução do pai, e estai atento para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Veja que Salomão aqui, ele faz um convite para o seu filho, para ele aprender. Aprender o quê? Aprender a boa doutrina. E o que é essa boa doutrina? A boa doutrina é exatamente a lei de Deus, é exatamente entender a lei do Senhor, é entender o seguinte: o que são os 10 mandamentos, o que são a lei que Deus deu para Moisés, que são os princípios norteadores. Então, veja que Salomão está dizendo o seguinte: filho, siga a instrução do seu pai. Feliz é o filho que tem ouvidos para os seus pais, queridos. E hoje, vivendo uma relação tão rasa entre pai e filho, onde os filhos não respeitam os pais, mas feliz é o homem, o filho que pode ouvir atentamente os conselhos do seu pai. Muitos filhos até escutam, mas rejeitam o que ouve. Outros escutam, mas não compreendem o que recebe. E tem aqueles que escutam, mas não se esforçam para aplicar no coração a compreensão da verdade. Os filhos que recebem a boa doutrina dos pais, eles não se apartam desse ensino, porque diz o texto sagrado que eles são bem-aventurados, e mesmo que eles escolham caminhos tortos, eles vão sempre lembrar do ensino da boa doutrina. Veja, queridos irmãos, hoje você precisa falar para os seus filhos quem é Jesus. Você, pai, você, mãe, você deve ensinar o seu filho quem é Jesus e o que ele fez por ele, por nós, por todos. Veja que o que nós estamos trazendo uma aplicação para hoje é o que Salomão está dizendo: filho, escuta as instruções. Hoje, pai, mãe, você aí que está me ouvindo, é chamar o seu filho, é você inculcar na cabecinha dele quem é Jesus, o que significa a cruz, o que Deus fez quando enviou o seu único filho para morrer naquela cruz e pagar o nosso preço. Esse é o significado de nós ensinarmos as boas doutrinas. Então veja que o convite de Salomão para os seus filhos é: olha, vocês precisam conhecer a verdade, vocês precisam conhecer a boa doutrina, porque a doutrina fará grande diferença na vida de vocês, a doutrina que vai conduzir quando os dias difíceis chegar, a doutrina que vai fazer você permanecer quando vier o temporais da vida, os vendavais da vida, é a doutrina que vai manter você de pé quando a crise chegar. Então é isso que Salomão quer trazer. O primeiro, o convite à sabedoria: filho, ouça as instruções. Em segundo lugar, veja agora que ele vai falar sobre a transmissão da sabedoria, que é o nosso ponto 2. Veja comigo o versículo 3. Quando eu era filho em companhia do meu pai. Agora veja que Salomão está trazendo uma experiência daquilo que ele ouviu do seu pai. De quem? Quem é o pai de Salomão? Davi. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Salomão aprendeu de Davi, e agora Salomão quer ensinar aos seus filhos a boa doutrina.
E o papel, como eu disse aqui, dos pais é ensinar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não somente conhecer, mas obedecer e honrar. E os filhos que aprendem esses mandamentos, eles encontram um tesouro verdadeiro. Os filhos que aprendem a boa doutrina, eles vão entender o significado da vida, sabendo que existe a eternidade, que o verdadeiro significado da vida não é apenas existir, mas o verdadeiro significado da vida é que você em vida, você respirando, você reconheça no caminho Jesus, as boas novas de salvação, aquele que muda e transforma. É saber que há mais de 2000 anos atrás, Deus mandou Jesus para morrer em nosso lugar. Veja comigo, vamos continuar lendo o texto. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Versículo 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento, estima, a ela te exaltará. Se abraçareis, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Queridos, sabedoria deve ser buscada mais que o sucesso. Os filhos que desprezam uma boa doutrina, eles se perderão no caminho. Veja que, como eu disse aqui, naquele tempo, os ensinos do mandamento eram passados de geração para geração, e Salomão está dizendo para os filhos dele: olha, segure essas palavras, peguem essas palavras, não se afastem dessas palavras, porque essas palavras são palavras de vida, vão proteger vocês para enfrentar as dificuldades. Então, o que Salomão está transmitindo aqui é aquilo que ele recebeu do seu pai. Seu pai foi um homem segundo o coração de Deus. Salomão deu continuidade àquilo que Davi planejou, que foi a construção do templo. Davi, ele planejou o templo. Salomão, ele conclui a construção do templo. Veja que o seu pai está transmitindo a sabedoria para o seu filho, e é isso que os pais devem fazer. Mas a ênfase hoje aqui não é os pais, são os filhos, ok? Semana que vem é o casamento, na outra semana é o nosso relacionamento de como criar filhos. Então não perca essa série de mensagens que está incrível. Então, no terceiro e último ponto, o resultado daquilo que foi realizado. Falamos primeiramente do convite à sabedoria, falamos da transmissão da sabedoria, e quando esse alguém, quando os filhos retêm essa sabedoria, o resultado é uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Veja comigo o versículo 10, 11 e 12. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Irmãos queridos, a obediência aos pais é um mandamento com promessa. Os filhos que honram os seus pais têm a parte de Deus a garantia que serão bem-sucedidos e viverão. Não estou dizendo que será uma vida fácil, não estou dizendo que vai ser uma vida tranquila, mas alguém que anda com os princípios e os valores, ele sabe quem ele é, e que embora as circunstâncias e os problemas venham acontecer, ele tem a boa doutrina. Veja então que Salomão, ele está repetindo aqui a mesma ênfase do 5º mandamento. Diz assim o versículo 10: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida.
Não estou dizendo que você vai viver mais do que o outro. O significado aqui de multiplicarão os anos da vida não é necessariamente a quantidade de idade, mas é viver uma vida digna do Senhor, digna do Evangelho do Senhor, porque nós sabemos que os nossos dias foram contados e determinados pelo Senhor, mas como nós vamos viver essa vida é o que vai fazer a diferença. A obediência aos pais nos previne dos perigos que nos ameaça, nos livra dos conceitos errados, das companhias erradas, dos lugares errados. Então, esse é o resultado da sabedoria, quando os filhos honram os seus pais e suas mães, quando eles ouvem os conselhos, quando eles ouvem as instruções, quando eles pegam essas boas doutrinas e colocam no coração. Eles sabem que a doutrina não será palavras vãs, mas palavras que vão nortear a sua caminhada. E aqui então, eu terminei, os 3 pontos. Eu poderia concluir aqui o sermão e trazer uma aplicação e acabou. Veja que eu tentei mais rápido fazer os 3 pontos para gastar um tempo maior agora aqui na aplicação. Porque eu gostaria de apresentar para vocês aqui agora algo muito importante, que é o ciclo de honra. Foi feito pelo pastor Ricardo Agreste, que vai nos ensinar muitas coisas importantes. Então, agora a gente vai voltar um pouquinho na questão de honrar o pai e a mãe, conforme o 5º mandamento nos ensina. E diante do texto que nós lemos, nós vamos agora trazer para vocês um ciclo. Coloca aí, meus irmãos, porque aqui é a prática de tudo que falamos. Tem ali o cuidar ali, acho que não saiu não. Então, nós temos aqui, no meu está certinho. Então, queridos irmãos, aqui eu gostaria de trabalhar um pouco com mais calma, mas que você possa pensar comigo. Vamos lá, esse é o ciclo de honra, ou o ciclo da honra. Em primeiro lugar, nós vamos ver aí, dá um clique para mim, dá 2 cliques que ele vai rodar aí. Vê aí que você tem aí que o primeiro ponto do ciclo é o obedecer. É o que nós lemos no versículo 1 e 2, quando Salomão vai dizer assim: ouve, filhos, a instrução do pai, e não deixe o ensino. Então, o ciclo da honra começa quando ainda somos crianças, quando ainda somos adolescentes, quando ainda somos jovens, e os nossos pais começam a ensinar para a gente. Essa é a primeira fase da vida, quando nós obedecemos a Deus. O ciclo de honra começa quando crianças entendem quem é que dão a ordem em casa. O que os pais dizem como princípios norteadores, os filhos devem obedecer. É assim que você deve honrar o seu pai e sua mãe, porque ele sabe o melhor para nós. Ele sabe o melhor para você, porque Ele é aquele que te criou. Então, quem educa não é a escola, quem educa o filho são os pais, quem educa nem é a igreja, nem é o pastor. A igreja dá o suporte, ensina a palavra, mas quem ensina a criança, quem ensina o adolescente, são os pais. Essa ordem é dada pelo Senhor, para que você dê os princípios norteadores, para que esses filhos venham obedecer. Então, filhos, obedeçam os seus pais. Em segundo lugar, queridos irmãos,
Nós temos aqui o respeito. Veja o versículo 3 e o versículo 4 que nós lemos de Provérbios capítulo 4. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: guarda os meus mandamentos e vive. Aqui é quando adolescentes, você pode trazer para mim? Aqui é quando adolescentes começam a ganhar opiniões próprias, né? É aquela fase que os adolescentes começam a pensar melhor sobre a vida. É aquela fase que os adolescentes começam a tomar decisões. Você tem vivido isso? Isso é difícil demais. Porque quando o adolescente, ele chega na faixa aí dos 13, 14, 15 anos, ele quer agora tomar decisões, ele tem agora opiniões formadas, ele começa a aprender do seu amigo, da internet, das redes sociais, como o mundo funciona, ele quer agora opinar sobre ética moral, sobre respeitar grupo X, grupo Y, e você acaba às vezes perdendo o controle. E é na época da adolescência que você precisa ser mais firme, pai e mãe, porque esses adolescentes, eles estão com o celular na mão, e todas as informações que eles têm no celular. Eles perguntam para você o seguinte: pai, o que é isso? Mãe, o que é isso? Você diz, e agora ele vai no Google, e tem várias pessoas falando de forma diferente de como você, pai, mãe, pensa. Essa é a fase que eles começam a discordar dos pais. Acham que a opinião dos pais são antigas, são ultrapassadas, não dão mais valor. Nessa fase, o jovem, o adolescente, discordam dos pais. Mas nós estamos falando aqui de um ciclo de honra. E agora eu me direciono aos filhos, porque como você deve honrar os seus pais? Coloca no gráfico. Respeitando. E mesmo que você tenha uma opinião, e talvez a sua opinião é boa, tem base, tem fundamento, mas o respeito que você tem que ter pelos seus pais sobrepõe. A sua opinião existe, ok, mas se você quer honrar os seus pais, porque é um mandamento bíblico, você deve acolher os princípios e valores que os seus pais estão te dando. Você acolhe a palavra deles por respeito. Você não obedece porque você concorda, mas você obedece porque você os honra. E eu lembro, queridos, que eu era pequeno. Eu lembro que quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, eu gostaria de colocar um brinco na orelha. Na escola era moda, todo mundo colocar brinco na orelha. E eu cheguei para o meu pai, para minha mãe: pai, eu quero colocar um brinco na orelha. E meu pai discordava: não, você não vai colocar o brinco na orelha. E eu comecei a usar brinco de pressão, aqueles que você coloca aqui, mas não fura. Mas certa vez eu cheguei a furar a orelha. Só que eu cheguei em casa e eu sabia que o meu pai não iria gostar. E mesmo não concordando com os argumentos dele, mesmo sabendo que isso não ia interferir na minha sexualidade, por respeito e honra de quem é meu pai e de quem eu sou, eu tirei esse brinco e nunca mais usei, mesmo tendo vontade. Eu sei que é um exemplo pequeno, e talvez você tenha exemplos muito mais importantes, que trazem, às vezes, decisões difíceis da vida, mas o que eu quero trazer para você, mostrar para você, que quando nós entendemos quem manda na casa, quando nós entendemos quem tem a voz final, é o meu pai, a minha mãe, eu tenho que abaixar a bola e dizer o seguinte: eu estou debaixo da obediência dos meus pais.
Porque é nesse momento que eu vou entender quem é que manda lá em casa. É nesse momento que a gente, como adolescentes, como jovens, como crianças, vamos nos dar com as frustrações da vida. E o não são necessários. Os nãos da vida são necessários para a formação do nosso caráter. Os nãos que os nossos pais nos deram, nos ensinaram muitas coisas. Queridos, esse é o momento que, quando nós respeitamos os nossos pais, nós honramos, porque nesse momento nós estamos sendo preparados para a vida. Então, nesse ciclo da honra, eu tenho a obediência, eu tenho o respeito, e agora eu tenho a admiração. Veja o versículo 6 do capítulo 4 de Provérbios: não desampares a sabedoria, e ela te guardará, ama, e ela te protegerá. Chega um momento que, quando esse adolescente jovem é um adulto, agora ele cresce, ele agora vai trabalhar, ele vai conhecer alguém, ele vai noivar, ele vai casar, ele vai viver uma vida conjugal, talvez eles vão ter alguns filhos, e assim o eixo da honra, ela muda de posição. E agora, nós temos que olhar para trás e olhar para os nossos pais, e olhar com eles, e olhar para eles com admiração, porque você vai perceber que ser pai e ser mãe não é uma missão tão fácil. Eu conversava com o Hélito, o Hélito, até sonhava em ter mais filhos, mas quando teve o primeiro filho, ele disse: opa, eu vou pensar se vou ter o segundo. Às vezes é assim. Às vezes, quando nós temos filhos e nós olhamos para a grande dificuldade que é criar filhos, principalmente nos dias de hoje, você vai olhar para trás e às vezes seu pai teve 3, 4, 5 filhos, você vai olhar com admiração. Porque agora você não tem apenas os filhos, mas você tem a conta, você tem que pagar o aluguel, é a creche que tem que pagar. Então você começa a ter admiração pelos seus pais. Nossa, como meu pai lidava com tudo isso, como meu pai criou 3 filhos e tendo que trabalhar, e minha mãe também cuidar de casa, e isso e aquilo. Então, mesmo quando nós olhamos para trás, nós precisamos admirar e dizer o seguinte: uau! Tem coisas que a gente entende só quando a gente sai de casa. Isso aconteceu comigo também, quando eu vim para Rio das Ostras, quando eu olhei para trás e disse: nossa, eu tinha minha roupa limpinha, eu tinha o meu almoço, o que eu fiz da minha vida? Vim parar nesse lugar, morar sozinho. Mas às vezes é uma admiração silenciosa, porque às vezes é uma admiração orgulhosa, porque às vezes dizemos assim: problema é meu, sabe por quê? Agora eu estou vivendo a minha vida, a minha liberdade. Mas quando nós olhamos para trás, nós precisamos admirar quem um dia cuidou da gente e fez que eu chegasse até aqui. Então veja esse ciclo da honra, que ela vai trazendo para a gente alguns conceitos importantes que às vezes a gente esquece na vida, na existência. Aí, quando nós admiramos, nós chegamos aí na parte de agradecer. Veja o versículo 10: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. E aqui vem o quarto momento do ciclo da onda. E esse é um momento muito importante desse ciclo, que é o momento que o orgulho impede muitos de fazer. O orgulho leva muitos filhos a demorar demais para agradecer.
E mesmo que o seu pai ou mãe não foram aqueles pais exemplares, mas é nesse momento que você percebe que apesar das limitações dos seus pais, que apesar dos erros deles, foram homens, foi um homem, foi uma mulher, quando eu falo de pai e mãe, que foi importante demais para quem você é hoje. Eles contribuíram grandemente em quem você é. E agora, sabe o que você tem que fazer? É sentar à mesa com eles e dizer: pai, mãe, muito obrigado. É hora de você sentar na mesa e de você verbalizar quem seus pais significam para você. E mesmo que você chegue e disse assim: mas o meu pai vacilou, o meu pai tomou algumas decisões, talvez a gente, no momento da vida, a gente se desentendeu, mas saiba ser grato, e o honrar aqui é uma obediência ao Deus Criador. E mesmo com as limitações, você precisa chegar diante dos seus pais, e aproveita hoje, Dia das Mães, aproveita agora não, depois do sermão, pega o telefone e conversa com a sua mãe. Se você puder, senta com ela essa semana e verbaliza tudo o que ela significa, coloque sobre a mesa o seu agradecimento. Qual foi a última vez que você agradeceu a sua mãe, o seu pai, e diz assim: pai, mãe, obrigado por tudo que fizeram? O Salmo 128, o Salmo que nós lemos, diz que a felicidade de um homem é sentar à mesa e contemplar com os seus olhos os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Porque quando os filhos voltam para agradecer, eles curam feridas dos seus pais. E algo é muito importante aqui, é de você ser grato a Deus. Porque pai e mãe nunca serão perfeitos. E família nós não escolhemos. É presente de Deus para mim e para você. E nosso último momento do ciclo de honra é o cuidar. Veja o que diz o versículo 11 do texto que nós lemos de Provérbios capítulo 4. Olha o que diz o versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Essa fase é a fase que precisamos estar atento, porque um dia nascemos frágeis, não sabíamos nem nos movimentar. Os nossos pais nos pegaram na maternidade, nos trouxeram para casa, e nas noites frias lá de Cordeiro, se os meus pais não me cobrissem com o seu cobertor, eu não sobreviveraria. Se os meus pais não acordassem de madrugada, e mesmo sem entender o motivo de eu estar chorando, eles acordavam e cuidavam de mim. Queridos, se os nossos pais não nos alimentassem, nós não estaríamos aqui. Porque os nossos pais, quando éramos pequenos, limpavam o nosso bumbum, faziam para a gente algo muito mais do que qualquer homem poderia fazer por você. Se os nossos pais não acordassem de madrugada, não entendessem o que estaria acontecendo, onde nos procurava nos servir, nos trocar, cuidar de nós, e isso durou anos e anos. Mas de repente, nossos pais envelhecem, e agora eles não conseguem se cobrir.
Os nossos pais agora estão numa idade avançada e eles às vezes não conseguem nem se alimentar, eles não conseguem nem se trocar. Aí, sabe o que acontece? Chegou a nossa hora de cuidar. Chegou a nossa hora de cuidar, expressando honra. Mas esse é um assunto muito difícil, muito complexo, para uma sociedade baseada no prazer, numa sociedade baseada no status, numa sociedade baseada na individualidade, nas relações utilitárias. Porque a nossa sociedade está tão doente, que muitos relacionamentos só tem valor quando esses relacionamentos podem oferecer algo para nós. Nossos relacionamentos estão estabelecidos naquilo que o outro pode me oferecer. Se esse outro não tem nada para me oferecer, eu não me relaciono. E quando os nossos pais, devido à idade, não têm mais nada para nos oferecer, apenas descartamos, porque eles foram úteis para mim quando eu era pequeno, para me cobrir, para me limpar, para me alimentar, para me livrar dos perigos, de cuidar dos machucados, dos arranhões, dos galos que a gente tinha. Eles serviam para a gente naquele tempo. Só que agora a idade chegou para eles e agora é o tempo de eu cuidar dos meus pais, de alimentar deles, de cuidar deles. Eu quero mandar um beijo para minha avó que está aqui assistindo, minha avó Georgina, com 96 anos, onde ela está na minha casa. Minha mãe está cuidando da minha vovozinha. E chegou o momento da minha mãe cuidar da dona Georgina, porque dona Georgina agora precisa de cuidados, precisa de alguém dizendo o seguinte: mãe, está na hora do remédio, mãe, está na hora de fazer isso, mãe, vou te levar no médico, mãe, eu vou cuidar, porque esse é o ciclo de honra, de cuidar dos nossos pais, de cuidar daqueles que cuidaram da gente. E quando nós honramos os nossos pais, mesmo que eles não tenham nada mais para oferecer para nós, e quando nós entendemos que esse cuidar é o resultado daquela boa doutrina que eu falei, que os pais passam para os filhos para os seus filhos, mostrando os princípios norteadores da vida, mostrando os princípios e os valores que realmente são importantes. Por isso que eu disse que a doutrina, aquele que conhece a boa doutrina, encontrou o tesouro maior, porque a sua vida, ela tem valores da eternidade. Porque quando nós chegamos neste estágio, chegamos ao estágio da maturidade. Esse é o ápice da maturidade. A capacidade de cuidar dos nossos pais. Então, mais uma vez, coloque aí, irmão Wellington, o ciclo da honra para você cravar aí. Obedecer, respeitar, admirar, agradecer e cuidar. E isso vai passando de geração em geração, porque temos princípios norteadores da vida. E os princípios norteadores da vida, elas se baseiam nas Escrituras Sagradas, que é o nosso manual de fé e prática. Então, queridos irmãos, para nós terminarmos aqui e você ter uma semana abençoada, eu quero trazer aqui 3 aplicações para você sair daqui pensando nesse ciclo de honra e pensar:
para você discernir aonde você se encontra nesse ciclo. Você é um jovem, pense no ciclo, obedeça, respeite, admire. Talvez é um momento de agradecer. Talvez é um momento de você cuidar dos seus pais, mas que você tenha o discernimento que você precisa, dentro desse ciclo de honra, pensar aonde você se encontra. Em segundo lugar, perdoar. Perdoar. Sabe por quê? Talvez os seus pais não foram aqueles pais que você pode olhar para trás e dizer assim, que exemplo. Mas eu tenho certeza que o seu pai, ele te deu aquilo que ele tinha. E talvez ele não tinha todas as informações que você tem hoje. Talvez você teve um relacionamento frustrado com o seu pai, com sua mãe, mas é tempo de perdoar, é tempo de sentar à mesa, conforme o Salmo 128, e olhar para a mesa, olhar para os seus filhos, olhar para os seus pais, olhar para a sua família e perdoar. E dentro desse perdão vai acontecer a restauração. Restaure relacionamentos, restaure o que precisa ser restaurado dentro desse ciclo que você está vivendo. Então você precisa discernir, você precisa ser sensível aonde você precisa melhorar, para que esse ciclo da vida possa ser algo evidente em você. Perdoando às vezes pessoas que passaram ou que estão vivendo nesse ciclo, que às vezes nem merece o nosso perdão, mas como princípios norteadores da vida, você tem como dever de perdoar e restaurar aquilo que precisa, para que você tenha uma família abençoada. Lembre-se que o tema da nossa série de mensagem é a mesma família. Você não escolhe pai, mãe, irmãos, é a sua família, é a família que Deus te deu. Às vezes famílias mais complicadas, às vezes menos complicadas, às vezes famílias desunidas, às vezes famílias com várias situações, mas é a sua família. Você carrega o sobrenome deles, e aonde quer que você vai dizer: o meu nome é Diogo Rodrigues Cunha. E dentro do Rodrigues, eu carrego pessoas das mais variadas personalidades, pessoas falhas, mas dentro desse Rodrigues existe uma família, existe o senhor Calvino, meu avô, que teve 13 filhos, e existe o Cunha, que vem do meu pai, que vem do seu Geraldo, que teve filhos, e que dentro da vida, o meu pai se encontrou com a minha mãe, e nascemos 3 irmãos, Eduardo, Daiane, Diogo. O Diogo é o caçula. Nós não somos perfeitos, mas amamos uns aos outros. E esse é o momento da gente discernir a nossa vida, a nossa família. Perdoar, porque a vida é como neblina, e restaurar laços, para que nós tenhamos, sim, a família continuará sendo a mesma, mas novas atitudes trarão alegria e, sobretudo, obediência aos princípios norteadores. Honre teu pai e tua mãe. Não são palavras do pastor Diogo, mas são palavras do Deus Criador, que cravou no meio dos 10 mandamentos, esse mandamento tão importante, onde os 4 primeiros é o nosso relacionamento com Deus Criador,
Na outra parte, o nosso relacionamento com o nosso próximo, e no centro está a família, a base de todas as coisas. Se você quer amar a Deus e amar o próximo, a família tem que estar restaurada, unida, forte. Porque quando você tem uma família forte, quando você tem um lar forte, você vai amar a Deus sobre todas as coisas, e você vai se relacionar com a sociedade, como um homem e uma mulher, com filhos e filhas, com netos e netas, servindo a Deus, servindo o Deus Criador. Louvemos ao Senhor.